Boa noite, minha querida e meu querido. Meus irmãos, mais uma oração poderosa da noite, nosso devocional com Deus, antes de deitar. Vamos ler a Bíblia, a palavra de Deus, né? Nós estamos lendo a Bíblia, pedacinho por dia. Estamos no capítulo 9 do livro de Êxodo, onde Deus está relatando as maravilhas que Deus fez no Egito, para ensinar o povo do Egito a não ter outros deuses, né? E ensinar o faraó do Egito que só existe um Deus. O próprio faraó, ele se achava Deus, irmãos. Ele se achava Deus na terra. Mas Deus estava mostrando para ele que diante das maravilhas que Deus estava fazendo no Egito, ele não podia fazer nada, nem ele, nem os deuses que ele adorava no altar dele lá do Egito, do palácio. Êxodo 9, capítulo 8. Estamos na sexta praga. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: tomai vossas mãos cheias de cinza do forno, e Moisés a espalhe para o céu, diante dos olhos do faraó. E tornar-se-á essa cinza em um pó miúdo sobre a terra do Egito. E se tornará em sarna, que arrebente em úlceras, nos homens e no gado, por toda a terra do Egito. E eles tomaram a cinza do forno e puseram-se diante do faraó. Avisaram ao faraó o que ia acontecer. E Moisés a espalhou pelo céu. E tornou-se em uma sarna, que arrebentava em úlceras em todos os homens e nos gados, nos animais e tudo. De maneira que os feiticeiros do faraó não podiam parar diante de Moisés, de tanta sarna que eles estavam. Porque havia muita sarna nos feiticeiros e em todos os egípcios. Porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó, e ele não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Então veja, a sarna, a úlcera, em todo o Egito. Deus estava ensinando para eles que Deus é o Deus da cura, irmãos. Nenhum Deus que eles acreditavam que era Deus, aquelas imagens que eles tinham, né? Eles tinham Deus que curava, não podia curar nada. Era lições de Deus no Egito, não é? A pessoa muitas vezes ela procura muitos lugares para curar um problema de saúde dela. Eu conheço pessoas que às vezes o médico fala: olha, você está com tal doença, tal problema. Sabe o que a pessoa faz? Ela faz uma via sacra batendo num monte de porta, num monte de coisa errada, né? Vai na igreja, tá lá, tá orando na igreja, tá tudo certo. Na segunda-feira ela vai qualquer lugar de ocultismo, feitiçaria, vai em outro. Ah, dizem para ela que tem um bruxo ali que faz isso, ela vai. Irmãos, não existe nada que pode curar uma pessoa a não ser Deus, a vontade de Deus. Né? A pessoa ela tem que entender isso. Se ela procura em toda a porta ficar batendo num monte de porta, num monte de Deus para tentar curar ela, então ela fica à mercê desses deuses. Era isso que Deus estava ensinando para o povo egípcio. Eles acreditavam em Deus que curava isso. Aí caiu essa praga aqui de sarna. Você viu os feiticeiros, a Bíblia falando? Por que a Bíblia ela insiste, Deus insiste em relatar para você que os magos, os feiticeiros do faraó ficaram tudo sarnento e eles não podiam sarar eles mesmos. Porque os deuses deles não eram nada. Não tinham poder nenhum. O único que tem poder é Deus. Deus estava mostrando, falando: olha, se os feiticeiros de vocês estão tudo sarnento, com úlcera e não conseguem se curar,
Por que vocês vão acreditar então nesses ídolos de pau e pedra que ficam aí em cima dos altares de vocês? Que tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não escuta, tem perna, mas não anda. Era isso que Deus estava querendo falar. Para de acreditar em deuses falsos. E acredita no único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Era isso que Deus estava ensinando ao povo. Porém, o próprio Deus, ele endurecia o coração do faraó. Sabe para quê, irmão? Porque tinha mais lição para o faraó aprender. Ele tinha que aprender. O Egito tinha que aprender. O Egito era o lugar onde mais se fazia ocultismo na terra, feitiçaria. E tinha que aprender que só existe um Deus. Toda feitiçaria cai por terra. Tá? Eu quero que você escreva aqui. Toda feitiçaria cai por terra. Tá? Escreva aí. Toda feitiçaria, todo mal cai por terra em nome de Jesus. Escreva. Toda feitiçaria está repreendida em nome de Jesus. Toda feitiçaria cai por terra. A minha família está protegida. É isso que Deus estava mostrando. A sua família, irmão, seus filhos, seus netos, seus bens, eles estão protegidos por Deus. Tudo isso acontecia no lado dos egípcios, no lado dos filhos de Deus, tranquilos, porque Deus estava com eles. Era um povo de oração, era um povo que sabia. Muitos precisavam aprender também. Eles viam o próprio Deus ensinava as coisas para o Egito e estava ensinando o povo de Deus a crer mais em Deus. Porque nós precisamos ter mais fé, irmãos. Muitos têm tido uma fé pouca em Deus. E Deus vai ensinando essas coisas para que todos tenham fé em Deus. E aumente essa fé cada vez mais. Então vamos orar, vamos falar com Deus. Você que está a primeira vez, se inscreva no canal para ler a Bíblia junto com a gente. Tá bom? É totalmente gratuito. Aqui embaixo tem a palavra inscrever-se. Clique, aperte. Sininho do lado, a palavra todas. Tá? E vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, neste domingo à noite, eu acabei de chegar da igreja, Deus. Estou aqui lendo com os teus filhos mais um pedacinho da Bíblia. O Senhor estava dando lições ao Egito e ao faraó de que os deuses deles não eram deuses, meu Pai. Só existia um Deus criador. Muitos dos teus filhos também precisam aprender isso, Pai. Muitas vezes as pessoas ficam procurando em muitos lugares e elas não acham. O Senhor está no coração do ser humano. Quando ele procurar nele mesmo, no coração dele, quando ele se voltar para Deus, então ele encontra a verdade da vida, que é adorar ao Senhor, nosso Criador. Que toda feitiçaria, meu Pai, caia por terra, está repreendida no nome de Jesus. Que a casa da tua filha, do teu filho, estão protegidos, os bens, tudo que eles têm. São servos do Deus Altíssimo que sempre oram aqui comigo e leem a Bíblia comigo. Protege, Senhor. Abençoa cada dia mais. Amém? Glória a Deus. Minha querida, meu querido, eu volto amanhã de manhã, tá bom? Segunda-feira de manhã, para a gente começar a semana na bênção, na vitória, uma semana de prosperidade. Né? É a última semana do ano? Não, né? Penúltima. Tá bom? E com muita fé em Deus, para a gente começar essa semana de vitória, tá? Uma semana de bênçãos para você. Então amanhã já esteja presente na oração aqui, na leitura da Bíblia da manhã, para a gente ler mais um pedacinho. Bom? Deus abençoe muito a sua vida e a sua família.
Confie sempre em Deus, acalma o seu coração e fique tranquila. Fique tranquilo, que Deus é contigo. Diga, eu creio, eu recebo, eu tomo posse. Um grande abraço, beijo grande no seu coração. Deus abençoe muito você. A grandeza de Deus está com você. Seu amigo, seu pastor, Jorge Motiva.